Uma base de um espaço vetorial V é um conjunto B que gera o espaço vetorial V e é LI, linearmente independente. Por exemplo, se considerar o R2, este conjunto B dado pelos vetores 1, 0, 2, menos 1, vamos verificar que esse conjunto é uma base de R2. Primeiro, como são apenas dois vetores, basta perceber que eles não são múltiplos um do outro, não tem como multiplicar um deles por um número e resultar no outro, para a gente garantir que eles são LI, linearmente independentes. Do lado direito aqui, vamos verificar que este conjunto B também gera o espaço R2, ou seja, qualquer vetor de R2 pode ser escrito como combinação linear dos vetores do conjunto B. Então, dado um vetor genérico AB em R2, vamos montar uma combinação linear x vezes o primeiro vetor mais y vezes o segundo vetor igualando a AB e verificar que esse sistema sempre tem solução, ou seja, sempre é possível encontrar o x e o y satisfazendo essa equação. Isso quer dizer então que todo vetor de R2 é combinação linear dos vetores de B, ou seja, B gera o espaço vetorial R2. Quando a gente desenvolve aqui o lado esquerdo dessa equação e reescreve a equação como sistema, vamos encontrar x mais 2y igual a A, igualando as primeiras entradas do lado esquerdo e do lado direito, e menos y igual a B, igualando as segundas entradas da equação. Pela segunda equação, nós tiramos aqui e y tem o valor menos B, e substituído lá em cima, o x seria igual a A mais 2B. Substituindo y por menos B, o x vai ser igual a mais 2B. Isso quer dizer que, dado o vetor AB em R2, basta você escolher os números x, dado pela conta A mais 2B, e y, pelo valor menos B, que esse x e esse y satisfazem esta equação aqui, garantindo então que este vetor AB ele é uma combinação linear dos vetores de B. De maneira resumida, temos então que o conjunto B gera o espaço R2, garantindo então que esse conjunto realmente é uma base. Vamos ver agora alguns exemplos para espaços vetoriais mais conhecidos. Por exemplo, o espaço vetorial Rn, R2, R3, etc. Existe uma base principal chamada base canônica, que é dada por n vetores com este padrão. Os vetores aqui eles são construídos de forma que uma entrada é exatamente 1 e as demais 0. Então são n vetores. É fácil perceber que são vetores LI. Se você monta uma equação, uma combinação linear desses vetores igual ao vetor nulo, cada coeficiente daquela equação tem que ser igual a 0. E também é fácil perceber que este conjunto gera o Rn, porque dado, por exemplo, se tivéssemos em R2, se você pega o vetor xy em R2, esse vetor xy é escrito como x vezes 1, 0 mais y vezes 0, 1, ou seja, esse par 1, 0, 0, 1 gera o espaço R2. Assim você faz também para qualquer Rn, de maneira análoga. Então, esta é a chamada base canônica. Para cada n, existem n vetores nesta base. E desta forma, temos um padrão para as bases mais simples para Rn. No próximo exemplo, vamos considerar o espaço das matrizes 2 por 3, apenas para ilustrar o caso geral, mas que pode ser utilizado também no caso geral. E esta base ela meio que imita a base canônica do Rn. Você vai pegar as matrizes com aquela ordem, no caso aqui da gente 3 por 2, e vai colocar em uma entrada o número 1 e nas demais 0. Com isso você vai ter a matriz de 3 por 2, você terá exatamente 6 matrizes, 3 vezes 2,
matrizes com essa característica. Da mesma forma que você faz para a base canônica do Rn, você pode verificar que esse conjunto é uma base também, no caso aí das matrizes 3 por 2. O conjunto Pn dos polinômios de grau menor ou igual a n também tem uma base chamada base canônica do espaço, onde esta base é dada por n mais 1 polinômios, desta forma. O polinômio constante igual a 1, o polinômio p de x igual a x, o polinômio p de x igual a x ao quadrado, p de x igual a x ao cubo, etc., até p de x igual a x elevado a n. É fácil perceber que esse conjunto gera o espaço Pn, porque, obviamente, qualquer polinômio pode ser descrito como combinação linear destes, onde os coeficientes do polinômio são justamente os números que você vai multiplicar cada um dos elementos da base para gerar aquele polinômio. E você também pode verificar que esse conjunto ele é Li da seguinte forma. Uma maneira de se verificar que esse conjunto é Li seria você montar uma equação, digamos, A1 vezes 1 mais, vou chamar esse A1 aqui de A0, o grau do polinômio aqui é 0, A0 vezes 1 mais A1 vezes x mais A2 vezes x ao quadrado, etc., mais AN vezes x elevado a n, igualando a 0, onde esse 0 aí representa o polinômio identicamente nulo, e você quer garantir que o A0, o x, o A1, o A2, etc., todos são iguais a 0. Bom, essa identidade aí ela deve ser verificada para todo x real, ou seja, tem que ser um polinômio identicamente nulo. Isso quer dizer então que qualquer x que substituir aí tem que dar o resultado 0. Em particular, se você troca x por 0 nesta equação, você tira justamente que o A0 obrigatoriamente tem que ser 0. E daí você tem o primeiro valor. Como garantir que o A1, por exemplo, deveria ser obrigatoriamente 0? Uma maneira de se fazer isso é pegar esta equação, que é uma identidade aí, né, para o polinômio de grau n igual ao polinômio nulo, e você deriva dos dois lados a equação, obtendo o polinômio A1 mais 2 vezes A2 vezes x, etc., até n vezes AN, x elevado a n menos 1, igual a 0. Depois você deriva, essa identidade também deve ser 0 para todo x, você substitui o x por 0, substituindo o x por 0, toda essa parte vai se anular, vai sobrar apenas A1 igual a 0. Da mesma forma, você segue de maneira indutiva, recursiva, derivando cada equação que aparecer aqui e substituindo o x por 0, e você vai encontrar na sequência, mantendo esse padrão, após isso A2 igual a 0, depois A3 igual a 0, etc., até o último termo, AN igual a 0. Com isso você garante que os elementos desse conjunto B é um conjunto Li, linearmente independente. Logo, por também gerar o espaço, ele é uma base. Bom, uma base precisa gerar o espaço e precisa ser um conjunto Li. Porém, se você tiver vetores que gerem o espaço, digamos V1, V2, Vn, você pode, dentre esses vetores, extrair uma base, ou seja, eliminar algum deles se necessário for, e o restante formar uma base do espaço. A ideia desse teorema é a mesma ideia que você usa na prática para encontrar, poderia usar na prática para encontrar esta base. Você considera os vetores geradores do espaço e verifica se este conjunto ele é Li. Se o conjunto for Li, como ele já gera o espaço, então automaticamente ele já seria uma base. Caso ele não seja Li, ou seja, LD, você pode eliminar um vetor deste conjunto. Qual vetor você vai eliminar? Bom, se ele é LD, a gente sabe que algum
vetor entre os vetores V1, V2, Vn deve ser combinação linear dos demais. Por exemplo, vamos supor que o V1 seja uma combinação linear dos demais. Se isso acontece, você excluindo o V1 dos geradores, o conjunto gerado pelos demais, V2, Vn, também gera o mesmo espaço que o conjunto V1, V2, Vn. Isso quer dizer então que você trabalha agora com o conjunto V2, Vn e pergunta se ele é Li, verifica se ele é Li. Se ele for Li, então nós temos aí um conjunto gerador, que é Li, ele seria uma base. Se ele não for Li, novamente o argumento se repete. Então ele seria LD, significa dizer que dentre esses n-1 vetores, algum deles deve ser escrito como combinação linear dos demais, e este vetor que for combinação linear dos demais, você exclui e passa para o próximo conjunto com um vetor a menos, verificando se ele é Li ou não. E caso ele continue LD, você pode repetir esse argumento até que você tenha uma base. Obviamente, esse processo vai ter que chegar no fim, você vai ter que encontrar a sua base, porque no momento que você ficar com um vetor apenas, se for o caso, um conjunto com um vetor não nulo, ele é Li, e aí sim você teria a sua base, na pior das hipóteses, com um vetor. Se você tiver n vetores gerando o espaço V, o V é gerado por n vetores, então, quando você considerar um conjunto que tenha mais do que n vetores, esse conjunto deve ser obrigatoriamente LD. Como é que a gente verifica isso? Por simplicidade, vamos supor que nosso conjunto de geradores tem apenas 2 vetores, apenas para simplificar a notação, e que nosso conjunto com mais vetores seja o conjunto C com 3 vetores W1, W2, W3. No caso geral, a gente faz de maneira análoga. O conjunto V1, V2, por hipótese, então, ele gera o espaço vetorial V. Pelo teorema anterior, a gente pode extrair desse conjunto uma base. Para simplificar a nossa notação, já que pegamos apenas 2 vetores, vamos supor que o próprio V1, V2 já seja uma base, ou seja, não foi necessário excluir nenhum vetor do conjunto de geradores para você já ter uma base. Então, para verificar que W1, W2, W3 é Li, a gente precisa montar uma equação genérica como essa, com um número x vezes W1, um número y vezes W2, um número z vezes W3, igualando ao vetor nulo, e queremos verificar se obrigatoriamente o x, o y e o z são iguais a zero, ou se o sistema admite uma solução ou soluções diferentes dessa solução trivial. Bom, o fato que o W1, o W2 e o W3 sejam vetores do conjunto V, quer dizer que eles podem ser escritos como combinação linear dos vetores V1 e V2, já que V1 e V2 formam uma base do espaço. Isso quer dizer que no lugar desse W1, que está aqui, a gente pode substituir uma combinação envolvendo V1 e V2 que resulte no W1. No lugar do W2, a gente pode colocar uma combinação linear, encontrando aí convenientemente os números A22, A23, de tal maneira que isso seja igual a W2, e a mesma coisa para o W3. A partir dessa equação, com as propriedades do espaço vetorial, das operações do espaço vetorial, a gente reorganiza colocando o V1 e o V2 em evidência, digamos assim. Então ficaria algo do tipo x vezes A1 mais y vezes A22 mais z vezes A32. Isso multiplica o V1 mais x vezes A12 mais y vezes A23 mais z vezes A33. Isso tudo multiplica o V2 e o resultado dessa conta aqui dá o vetor nulo. Bom, então o que acontece? Temos aí uma equação com um número, dado aqui nesse parênteses, vezes V1, outro número dado nesse parênteses vezes V2, resultando no vetor nulo. Porém, o vetor V1 e o vetor V2 formam juntos uma base do espaço. Em particular, eles são vetores Li. Se eles são Li, esses números que multiplicam eles para resultar no vetor nulo, todos devem ser iguais a zero. Então você vai ter algo do tipo
x vezes A11 mais y vezes A22 mais z vezes A32, obrigatoriamente tem que ser zero, e x vezes A12 mais y vezes A23 mais z vezes A33 também tem que ser obrigatoriamente igual a zero. Logo, nós temos aí nessa situação um sistema linear homogêneo, porque temos zero aí nos termos independentes. Esse sistema linear tem duas equações e três incógnitas. Como esse sistema ele já tem pelo menos uma solução, que é a solução x0, y0 e z0, sempre vai dar certo aqui, quando a gente fizer a conta sempre vai dar zero. Então, por ter mais variáveis do que equações, esse sistema ele não poderia ser possível determinado. Como tem solução, então ele não pode ser impossível, logo ele é possível e indeterminado. Isso quer dizer então que o sistema tem infinitas soluções, ou seja, aquela equação original envolvendo W1, W2 tem infinitas soluções. Isso quer dizer que W1, W2, W3 é um conjunto LD. Bom, esse teorema anterior ele tem uma consequência importante, que é o seguinte, é esse corolário, que é uma consequência direta do teorema. Qualquer base de um espaço vetorial, de um mesmo espaço vetorial, tem sempre a mesma quantidade de vetores. Essa quantidade de vetores que forma uma base de um espaço, a gente chama de dimensão do espaço. Então, a dimensão de um espaço vetorial V é o número de vetores que tenha uma base do espaço V. Uma e, portanto, todas. Bom, por que esse resultado ele é uma consequência do teorema anterior? Bom, o teorema anterior diz que se você tiver um número de geradores do espaço n e considerar mais vetores do que n, esse conjunto com mais vetores obrigatoriamente é LD. Então, se você tiver duas bases, como essas bases elas geram o espaço, então o número de elementos de cada uma não pode ser maior do que a outra, porque senão teríamos um conjunto Li que tem mais vetores do que um conjunto que gera o espaço. Então, se isso não pode acontecer, nenhum conjunto pode ter mais elementos do que o outro, então significa dizer que eles têm o mesmo número de elementos. Bom, então vamos aqui ver alguns exemplos já baseados nos exemplos anteriores, que tínhamos algumas bases já estabelecidas e verificarmos aqui a dimensão de cada um desses espaços. Por exemplo, o R2, nós se considerarmos aquela base 1, 0, 0, 1, isso aqui é uma base do R2, tem dois elementos, então o R2 tem dimensão 2. Da mesma forma, o R3 vai ter dimensão 3, porque uma base de R3 tem que ter 3 elementos. Por exemplo, a base canônica 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. De maneira geral, para o Rn, a dimensão sempre vai ser igual a n. Você pode ver isso usando a base canônica do exemplo anterior. Matrizes com m linhas e n colunas, a dimensão seria exatamente m vezes n, baseado também naquela base que exibimos anteriormente para as matrizes. Polinômios com grau no máximo n, grau menor ou igual a n, a base que exibimos foi a base 1, x, x ao quadrado, etc., até x elevado a n. Esta base ela tem exatamente n mais 1 elementos, então a dimensão desse espaço é n mais 1. Bom, com relação a essa dimensão, temos uma diferença para alguns espaços, porque nem todo espaço você consegue uma base que tenha um número finito de elementos. Por exemplo, se você considerar o conjunto P,
onde o conjunto P é formado por todos os polinômios em uma variável real, sem estipular o grau máximo. Esse conjunto P, se quiséssemos perguntar, ele pode ser gerado por um número finito de vetores, né, de polinômios? Bom, é fácil perceber que esse conjunto, que é um espaço vetorial, não pode ser gerado por um número finito de polinômios. Por quê? Porque quando você faz qualquer combinação linear entre polinômios, o grau do polinômio resultante vai ser no máximo igual ao maior grau entre aqueles polinômios utilizados. Por exemplo, você pega um polinômio de grau 3, como esse, multiplica por qualquer número e soma com qualquer número vezes um polinômio de grau 7, com qualquer número multiplicando um polinômio de grau, vamos dizer, 10. Não importa o que apareça aqui nos graus menores, mas essa combinação aqui, ela, independente do A, do B e do C, vai ser um polinômio de grau no máximo 10. No máximo 10. Isso quer dizer que se tivéssemos fixados um número finito de polinômios, você, dentre aqueles polinômios, você vai ter um polinômio que tenha um grau máximo, o maior de todos. Se esse grau maior de todos for, por exemplo, 1 milhão, você pega um polinômio x elevado a 1 milhão e 1, esse polinômio não seria gerado por aqueles polinômios, porque o grau máximo que você conseguiria fazendo uma combinação linear entre eles seria 1 milhão. Então, isso quer dizer que esse espaço vetorial ele não se encaixa nesta ideia de dimensão, que seria a ideia de contarmos o número de vetores de uma base, porque uma vez que ele não pode ser gerado por um número finito de vetores, esse espaço também não tem uma base com um número finito de vetores. Um espaço como esse, a gente diz que ele tem dimensão infinita. Isso aqui é um alerta e uma observação apenas porque nesse nosso curso de álgebra linear, espaços com dimensão infinita estão fora do nosso estudo. Bom, vimos anteriormente que um conjunto de geradores do espaço, nós podemos, a partir deles, escolher uma base, extrair daquele conjunto uma base. Mas se tivermos um conjunto LI, mas esse conjunto LI não seja uma base, por ele não gerar o espaço. Então, esse teorema diz que, na situação de você ter um conjunto LI de vetores, onde o número de elementos do conjunto seja menor do que a dimensão do espaço, ou seja, menor do que o tamanho de uma base, nós podemos encontrar outros n-r vetores, de modo que, juntando o conjunto original com esses, teremos uma base do conjunto V, com exatamente n elementos, já que n é a dimensão do espaço. Bom, a ideia aqui é um pouco parecida com o que a gente fez antes. Você vai olhar para o conjunto V1, V2 até Vr e vai se perguntar se ele gera o espaço V, ou seja, se o espaço gerado por V1, V2, Vn já é igual a V, que seria a condição que faltaria a ele para ser uma base, visto que o conjunto já é Li. É claro que com essa hipótese do R ser menor do que N, então a gente obviamente espera que isso não aconteça, já que o número de vetores necessário para você ter uma base, se o espaço tem dimensão n, então esse número é exatamente n. Bom, então, uma vez que esses vetores não geram o espaço V, significa dizer que você pode escolher, ou seja, que existe, eu vou chamar de U índice 1, um vetor que esteja em V, mas este vetor não pertença ao espaço gerado pelo V1, V2, Vr. Como esse espaço não compreende todos os vetores, então existe pelo menos um que tem essa propriedade. Então, o que é que você faz? Dentre o V1, V2 até Vr, você mantém esses vetores e junta a eles o vetor W1 anteriormente.
E agora você considera o espaço gerado por esses vetores aí, R mais 1 vetores. Novamente você faz a pergunta, esse espaço gerado já é o conjunto todo V ou não? Se sim, se isso aqui for verdade, você então vai ter um conjunto que gera o espaço todo e, pelo fato do conjunto V1, V2, VR ser LI e o U1 que você inseriu aqui não faz parte do espaço gerado V1, V2, VR, essas duas condições implicam que este conjunto, inserindo o U1 aqui, também será LI. Ou seja, quando você coloca vetores que não são combinação linear dos vetores anteriores, e esses vetores anteriores são LI, o conjunto novo continua LI. Bom, então sendo LI e gerando o conjunto todo, ele seria uma base. Se por acaso ele não for uma base, você segue este procedimento, porque vai existir um vetor, digamos, U2, que esteja no conjunto V, mas este U2 não pertence ao conjunto gerado por V1, VR, U1. Seguindo esse roteiro, você agora vai considerar o conjunto V1, V2 até VR, juntando com o U1 do primeiro passo e com agora o U2 do segundo passo. Este conjunto será LI pela mesma razão, porque você está juntando a um conjunto LI um vetor que não faz parte do espaço gerado por eles, que não é combinação linear deles. Isso torna o conjunto LI ainda. E se por acaso esse conjunto gera o espaço V, você vai ter então um conjunto LI que gera o espaço, ele seria uma base. Caso não seja a base, você repete o procedimento, porque existiria um U3 fora do espaço gerado, e você insere esse U3 no seu conjunto e faz isso até que você tenha exatamente N vetores LI, e que aí sim o espaço gerado precisa ser o vetor, o espaço total V, porque como a dimensão é N, você uma hora terá que completar esta base, visto que uma vez que você ultrapasse o número n de vetores, o conjunto deixa de ser LI e passa a ser LD, como vimos no teorema anterior. Bem, vimos aí alguns teoremas e vamos ver agora um processo um pouco rápido e prático para espaços gerados em Rn ou em Cn, onde são os números complexos, se por acaso estivesse num espaço vetorial complexo. Bom, a ideia é o seguinte, imagine, vou pegar aqui um exemplo para ilustrar. Imagine que você tenha, digamos, um conjunto W, que seja o espaço vetorial gerado por esses vetores aqui em R3, por exemplo, 1, 0, menos 1, 0, 2, 1, menos 1, 1, 2, 3, 1, 4. 4 vetores em R3. Espaço gerado por esses 4 vetores. Bom, como é que a gente encontra uma base desse subespaço? Obviamente, os vetores que já estão aqui formam, né, um conjunto de geradores do espaço. Afinal de contas, o espaço está definido como justamente o espaço gerado por eles. Então, a partir desses geradores, como encontrar uma base de maneira prática? Se a gente lembra do teorema anterior, que diz que se o conjunto gera o espaço, nós podemos extrair deles uma base. A demonstração desse teorema foi feita na seguinte ideia. Na ideia que, a partir daqueles geradores, você deve ter, se você tiver um vetor ou mais que é a combinação linear dos outros, você pode retirá-los dentre os geradores e o espaço permanece o mesmo. Esse procedimento pode ser feito nestes exemplos daqui, mas ele não é tão prático, né? Visto que determinar diretamente se um vetor é a combinação linear dos demais pode demorar um pouquinho de tempo. Bom, então qual é a ideia? Nós vamos montar uma matriz onde as linhas da matriz são
os elementos aqui, as entradas de cada um do vetor desses geradores. E vamos escalonar esta matriz. Quando a gente for escalonar essa matriz, nós vamos então usar as operações elementares na linha de uma matriz, que são trocar linha. Trocar linha significaria trocar vetores de ordem. Óbvio que se a gente trocar vetores de ordem, o espaço gerado W não vai modificar, se apenas mudarmos a ordem dos vetores. Outra operação seria multiplicar um vetor por um número, diferente de zero. Ou seja, isso aqui com relação aos geradores seria trocar um vetor por um múltiplo dele, um múltiplo diferente de zero. É claro que você, considerando esse espaço W e considerando o espaço gerado pelos mesmos vetores, trocando algum deles por um múltiplo, as combinações lineares possíveis, todas reunidas, o conjunto será o mesmo, de modo que o espaço gerado também não altera. E por último, a operação trocar uma linha pela soma dela por um múltiplo de outra também é uma operação que resulta em geradores do mesmo espaço. Não altera o espaço gerado também esta operação. Ou seja, então na prática, se a gente escalonar esta matriz, em cada passo, cada passagem desse processo de escalonamento, teremos em suas linhas vetores que geram o mesmo espaço W. Então, como é que a gente vai encontrar esta base? A gente vai escalonar. Quando terminar o escalonamento, a gente vai perceber que os vetores que correspondem a linhas que são não nulas, ou seja, excluindo as linhas que tiverem todas iguais a zero, esses vetores obrigatoriamente serão vetores LI. Então, eles serão vetores LI que geram o mesmo espaço W. Logo, eles formarão uma base do espaço W. Então, este é o roteiro. Então, vamos escalonar esta matriz e depois identificar os vetores que formariam esta base. Então, fazendo o processo de escalonamento desta matriz, as operações aqui necessárias para que você faça o escalonamento, vamos resultar na matriz final 1, 0, menos 1, 0, 1, 1, 0, 0, menos 1 e temos aqui uma linha nula 0, 0, 0. Então você vai observar apenas essas três primeiras linhas, que são linhas não nulas, e vai montar a partir delas os três vetores com aqueles números que estão ali. Esses três vetores, V1, V2, Vn, V1, V2, V3, serão vetores Li, obrigatoriamente, e eles geram o mesmo espaço que os vetores originais. Isso quer dizer, então, que esse conjunto V1, V2, V3 forma uma base do espaço W. Uma última observação sobre esse exemplo é que o conjunto W, o espaço vetorial W, como o conjunto formado pelo V1, V2, V3 forma uma base para ele, e esse conjunto obviamente tem três elementos, então a dimensão de W será 3. Só que W ele é um subespaço do R3, os vetores lá de R3. E o R3 também tem dimensão 3. Então, essas informações aqui estão dentro de um contexto geral que diz que um subespaço vetorial que tem a mesma dimensão do que o espaço, ele tem que ser obrigatoriamente o próprio espaço. Ou seja, não tem como você ter um subespaço próprio de um espaço vetorial que tenha a mesma dimensão. Isso porque, se o W não fosse o próprio R3, então existiriam vetores em R3 que não seriam combinação linear do V1, do V2 e do V3, que é o espaço, a base que gera o W. Então, pegando um vetor desse, que não é combinação linear do V1, V2, V3, e juntando com o V1, V2, V3, nós teríamos 4 vetores linearmente independentes em R3. Mas como a dimensão de R3 é 3, pelo teorema anteriores, sabemos que
qualquer conjunto com 4 vetores ou mais em R3 é sempre LD. Então, isso quer dizer que não pode existir vetores em R3 que não estejam no espaço gerado pelo V1, V2, V3, ou seja, o conjunto W realmente ele é todo o R3, ele compreende todo o espaço vetorial R3.